Oi, eu estou aqui, meu nome é Jorge Campos, né? Eu sou professor de História e eu autorizo minha gravação, tá? Minha imagem, minha voz, para estar respondendo essas questões aí para o trabalho da Isabela. Bom, a primeira pergunta é: de que maneira as crenças da mitologia nórdica influenciavam a vida pessoal e social dos povos nórdicos? Beleza, então é o seguinte, para falar de mitologia nórdica, né, a gente tem que compreender, assim, que a questão da mitologia, ela é uma ferramenta que a gente tem para poder tentar entender a forma como esses povos viviam. A mitologia, ela é uma coisa que é presente em praticamente todas as culturas, né, do mundo, assim, e ela tem diversas variações, e no caso da mitologia nórdica, assim como, sei lá, mitologia grega, egípcia, tem muito a ver com o lugar onde eles estavam morando, né? Então, por isso que, por exemplo, a mitologia grega, ela tem as especificidades dela muito por causa da região onde eles viviam, né, da geografia do lugar onde eles viviam e tal. E a questão da mitologia nórdica tem a ver muito por eles morarem numa região que era difícil de ter terras férteis, né? Então eles eram povos que tinham que viver isolados muito tempo em lugares frios. Por isso eles criaram esses tipos de mitos, né? Que para explicar a situação deles. Então, respondendo a primeira pergunta, né? De que maneira as crenças mitológicas nórdicas influenciavam a vida pessoal e social dos povos da região? Bom, primeiro, a visão de mundo deles é uma visão cíclica, né? Eles acreditavam que tudo que acontece, né, já está previsto, né? E que assim, o início do mundo, o meio e o fim do mundo, eles vão acontecer de qualquer forma, e que logo depois do fim do mundo vai haver uma reconfiguração e vai voltar tudo a acontecer de novo, né? Então é o seguinte, primeiro é essa questão da visão do mundo, tá? De que eles acreditavam que o universo era governado por forças cósmicas, né? Que tinha uma noção de destino inevitável, tá? E incentivavam uma mentalidade de coragem e resiliência, né? Já que mesmo os deuses deles estavam fadados a morrer também, tá? Outra coisa também que influenciava na vida deles é os valores de guerra, porque como era uma região onde tinha poucos recursos, né, então as tribos, os povos que viviam ali, eles viviam em disputa por territórios, né, férteis e tal. E aí a mitologia deles, então, tem muito a ver com essa questão do valor dos guerreiros, da honra, né? E isso era, por exemplo, manifestado na ética da vingança. Tipo assim, para eles, a vingança de, por exemplo, matou um parente meu e eu vou me vingar dele, era uma forma de manter a honra, né, daquele povo que era muito guerreiro e que sabia que um dia eles teriam sua recompensa pela sua coragem, né, no além-vida, né? Eles acreditavam que, por exemplo, assim, o guerreiro muito valente, ele ao morrer ele ia para o Valhalla, que seria um reino místico, onde eles ficariam no aguardo de uma guerra no fim do mundo dos deuses e eles contra o que eles chamavam de forças do caos, né? Que seria algo que viria para acabar com o mundo. Então eles estavam meio que formando um exército, os deuses estavam formando um exército de guerreiros valentes que provariam sua valentia em vida, mas que lutariam depois da morte, tá bom? Acho que é isso. Tá bom, muito obrigada. A próxima pergunta é: de que maneira a morte pode ser vista como um elemento que conecta os 9 reinos da mitologia nórdica? Então, né, para eles existem 9 reinos, são reinos místicos. O que a gente habita é o tal do Midgard, né, que é esse reino onde habitam os seres humanos, e que a questão da morte para eles não era uma coisa negativa. Por exemplo, a gente tem hoje, assim, na nossa cultura, né, principalmente judaico-cristã, de que a morte ela é o fim, né, e que o espírito da pessoa ela vai viver eternamente no reino dos céus ou no inferno e tal. Para eles, não. Para eles é o seguinte, a, todos os reinos que existem no universo, eles um dia vão acabar, eles também vão morrer.
os deuses vão morrer, só que a morte para eles é justamente essa questão da renovação do ciclo. Então, assim, eu vou dar alguns exemplos que eu recolhi aqui, ó. Por exemplo, existe na mitologia deles a árvore chamada Yggdrasil, que seria a árvore do mundo, né? E ela é uma árvore que ela está afincada e que é ela que projeta os outros mundos. Ela está totalmente ligada aos nove reinos. E então, por exemplo, tem um caso de que Odin, né, o rei dos deuses lá, ele se pendurou na árvore Yggdrasil por 9 noites, né, para obter o conhecimento das runas da árvore, e isso era, assim, de maneira prática, era uma demonstração de que é preciso estar sempre em risco de morte para que você possa alcançar a sabedoria, né? Então, o exemplo de Odin é um exemplo que eles costumavam usar na vida deles. Então, você não precisa temer a morte, porque você só aprende mesmo, né? Você só adquire sabedoria quando você está em contato com a morte, tá? Deixa eu ver se uma outra coisa que eu marquei aqui, né? É que até mesmo os mortos, tem dois tipos de mortos para eles, né? Tem os mortos valentes, os guerreiros que lutavam, morriam em batalha, e eles provavelmente iam para Valhalla esperar o Ragnarok, esperar o fim do mundo para eles poderem voltar a lutar. Já as pessoas que não eram guerreiras, né? Elas iam para outro mundo, né? Chamado Hel, né? Ou melhor, desculpa, chamado Helheim. Hel era a deusa desse mundo dos mortos, que ficava com as pessoas que eram consideradas indignas, né? As pessoas, então, assim, qualquer outra pessoa que não fosse guerreira, ela ia para esse reino e ela ia tipo assim, aguardar o Ragnarok, mas não ia lutar junto com os guerreiros de Valhalla, tá? Acho que é isso. Bom, a próxima pergunta é: como a visão dos vikings sobre a morte influenciava suas táticas e comportamentos em batalha? Então, como eu falei para você, para eles toda a existência é um ciclo, né? Que ela tem começo, meio e fim, e que a inevitabilidade da morte, né, fazia com que os guerreiros, os chamados vikings, né, eles tivessem uma atitude muito, muito diferente, assim, dos outros povos. Quando você pega os romanos, você pega os gregos, sei lá, eles tinham umas táticas de batalha, estratégias e tudo mais, só que para os guerreiros vikings, eles estavam muito mais propensos à ideia de valentia, então eles não procuravam fazer ataques estratégicos. Tá certo. Bom, a próxima pergunta é: havia uniformidade nas crenças sobre a mitologia nórdica entre diferentes povos nórdicos, ou as interpretações variavam conforme a região e o tempo? Ah, não, com certeza, né? Principalmente porque os vikings, os nórdicos, eles não tinham a mania de escrever suas histórias, né? Muito do que a gente conhece das histórias deles foi escrita depois por monges cristãos e tal, foi a partir do século XIII, tá? Porque até o século VIII depois de Cristo, o que você tinha bastante era as mitologias sendo passadas oralmente, de pai para filho, né? A próxima pergunta é: se o destino é inevitável, até os deuses estão sujeitos, e até os deuses estão sujeitos ao Ragnarok, qual era o propósito da devoção e dos rituais da religião nórdica? Então, primeiro, a ideia de manter a ordem cósmica. Segundo a mitologia deles, né, o Ragnarok, que é o fim do mundo, ele vai acontecer quando os antigos gigantes, né, que lá no início do mundo eles tinham sido derrotados pelos deuses Aesir, né, os deuses do panteão deles, eles vão voltar, né, e vai se estabelecer um caos sobre os nove reinos. Então, assim, aqueles monstros, aqueles gigantes que estavam adormecidos, eles vão voltar à vida, e aí é por isso que a ideia, né, de que o destino é inevitável, fazia com que eles não tivessem medo do destino, não tivessem medo da morte. Então, a ideia, por exemplo, o verdadeiro propósito
não era evitar o destino, mas definir como ele se chegaria a ele, né? Os rituais e a devoção dos guerreiros seriam lembrados até mesmo depois do Ragnarok. Então, eles acreditavam que, tipo assim, a memória do que a gente fez, do que vai ficar eternizado, né? Na, na, na eternidade. Bom, outra coisa também, eles garantiam, fazendo a devoção aos deuses, eles garantiam prosperidade no presente. Então, fazer um sacrifício em nome dos deuses, por exemplo, garantia boas colheitas, garantia, por exemplo, a vitória, né? Os rituais para Thor, que era o deus das tempestades, servia para evitar a destruição das colheitas, né? Por exemplo, também a ideia de que fazer um sacrifício era honrar os deuses, né? Fazia com que os deuses ajudassem ele de volta em vida. Então, assim, havia uma troca, tá? Por isso que eles faziam isso, né? Mesmo sabendo que tudo ia acabar, a ideia era manter o máximo de tempo possível, evitar o máximo de tempo possível o Ragnarok acontecendo. Entendi. A penúltima pergunta é: como Ragnarok, apesar de representar a morte de todos, incentivava os nórdicos a valorizarem a coragem e a honra? Então, repetindo mais ou menos o que eu tinha falado, mas a questão é que a coragem e a honra para eles estava intrinsecamente ligada com a ideia de que o fim vai chegar de qualquer jeito, o Ragnarok vai acontecer de qualquer jeito, então a melhor forma de se viver é você sendo lembrado, né, pelo seu povo, pelo seu grupo, de que você vai morrer e vai fazer parte depois de uma guerra maior entre os deuses lá no Ragnarok. Os maiores guerreiros vão participar junto com Odin, né, e os outros lá, para vencer as forças do caos. Então, assim, você morrer bravamente era um sinal de que, assim, você vai fazer parte depois, no fim do mundo, de algo bem maior do que só a vidinha que você teve aqui. Bom, acho que a última pergunta também, né, já foi respondida aqui durante com todas as outras perguntas, que é por que a mitologia nórdica porque na mitologia nórdica a forma como os seres enfrentam a morte é considerada crucial para o seu destino e legado. Então, repetindo, assim, a morte, ela é inevitável e assim, o destino também é inevitável, então a ideia é você viver, a melhor forma possível de se viver é uma vida na qual você garante, sei lá, as ideias de fraternidade, né, de amizade, de valentia. Uma coisa que era mal vista por eles era justamente a enganação, a traição, né? E isso era passível de ser pago, a justiça para eles era ser paga com a vingança. Então, acho que, respondendo sucintamente, assim, a forma como eles enfrentavam a morte, ela era realmente crucial para manter o povo unido, né? Para manter o grupo deles com a mesma unidade, entende? A mesma unidade de povo. Apesar de que eles eram povos distantes, assim, cada tribo, cada região tinha umas variações da mitologia e da forma de se comportar. Alguns povos eles eram mais, cultuavam mais um deus do que outro, em outros lugares eles chamavam um deus de tal coisa, e em outro lugar era outro, né? Mas a ideia era estar sempre, tipo assim, unidos para que eles pudessem sobreviver o máximo de tempo possível, evitar o máximo de tempo possível o Ragnarok, né? E assim serem lembrados para a eternidade. Acho que é isso. Bom, Jorge, muito obrigada pelo Nada, seu tempo e pela sua atenção. que é isso, né? E fica aí o convite para uma próxima, talvez. Tudo bem, sem problema. Né? Mas muito obrigada mesmo por responder. Nada. Eu espero que eu tenha ajudado.